Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu vou falar sobre a classificação dos lipídios. Os lipídios eles são classificados pela solubilidade, tá? Os ácidos graxos são o grupo de lipídios mais abundante nos seres vivos e são compostos derivados de ácidos carboxílicos, tá? Que a gente chama de lipídios saponificáveis, que a reação dele com hidróxido de sódio produz o correspondente sal do ácido carboxílico, tá? Que é o sabão sódico. Esse é solúvel em água. Os ácidos graxos eles são um tipo de ácido carboxílico que apresenta na sua composição química a carboxila, que nada mais é do que um carbono ligado a um oxigênio e uma hidroxila. Então, os ácidos graxos eles podem ser classificados como saturados ou insaturados, tá? Dependendo da presença ou ausência de ligação dupla entre carbono-carbono. Então, a presença de insaturação nas cadeias de ácido carboxílico elas dificultam a interação intramolecular, né? Mantendo-os na forma líquida na temperatura ambiente. Já os saturados, eles têm uma facilidade dessa interação intramolecular, né? Então, na temperatura ambiente, eles se mantêm na forma sólida. Quanto aos ácidos graxos insaturados, eles possuem uma ou mais ligações duplas de carbono e são mono ou poliinsaturados, né? Quanto às principais classes de lipídios, as mais famosas são os triglicerídeos. Os fosfolipídios, eles são lipídios compostos por uma molécula de glicerol, né? Uma cadeia saturada de ácido graxo e uma cadeia insaturada, um ou dois grupos de fosfatos e uma molécula ligada a ele. Também os esfingolipídios, né, que são uma classe de lipídios formados por membrana por uma molécula de aminoálcool, esfingosina, né, de cadeia longa, ou um de seus derivados, um ácido graxo de cadeia longa e a cabeça polar unido por uma ligação glicosídica ou uma ligação fosfodiéster também. Os esfingolipídios eles são lipídios importantes também na estrutura da membrana biológica, né? E eles podem ser classificados em três tipos. O primeiro tipo são as esfingomielinas, o segundo são os cerebrosídeos. Eles não possuem fosfato e sim um açúcar simples. Os gangliosídeos, tá? Que possuem estrutura complexas com cabeças polares muito grandes formadas por várias unidades de açúcar também. Uma outra classe de lipídios também são os esteroides. Eles são uma classe de lipídios derivados do colesterol, né? Eles atuam no organismo como hormônios e são secretados nos humanos pelas gônadas, córtex adrenal e pela placenta também. Nós temos também as lipoproteínas, né, como uma das classes de lipídios, né? A lipoproteína ela consiste em um conjunto composto de lipídios e de proteínas, né, organizados aí de modo a facilitar o transporte dos lipídios pelo plasma sanguíneo, né? Elas são divididas em 5, tá? Que são os quilomicrons, quilomicron, né? E o VLDL também. Daí a gente tem o IDL também, né? Que é a lipoproteína de densidade intermediária. Temos o LDL também, que é a lipoproteína de densidade baixa, tá? Por último, mas não menos importante, também nós temos o HDL, né? Que é o famoso colesterol bom, né? É uma lipoproteína de densidade alta, né? E ela atua retirando o colesterol da circulação, tá?
Os seus níveis aumentados na corrente sanguínea, eles estão associados a uma diminuição do risco de infarto agudo do miocárdio. Oi gente, tudo bem? Me chamo Vanessa, espero que todo mundo esteja super bem. E hoje eu vim falar um pouquinho qual é a importância dos lipídios para o nosso organismo. Já dando início que os lipídios têm a estrutura molecular variada e apresentam diversas funções para o nosso organismo. Uma delas é o isolante térmico, gente. Ele é, assim, super importante. Também colocando aí a reserva energética. Além daquilo tudo que eu falei, também ajuda na composição das membranas plasmáticas das células. Agora eu vou falar aqui das principais vias metabólicas. Então, temos a glicólise, que é um processo bioquímico que a molécula de glicose, proveniente da alimentação, ela é quebrada em duas moléculas menores de ácido pirúvico ou piruvato, liberando energia. Temos o ciclo de Krebs, que é um processo aeróbico para a obtenção de energia, que ocorre nas células de diversos organismos. Temos a fosforilação oxidativa, em que nas primeiras etapas da respiração celular, parte da energia produzida na degradação de compostos é armazenada em moléculas intermediárias, as coenzimas. Temos a via das pentoses fosfato, que ela é composta de duas fases, uma oxidativa e uma não oxidativa. Temos o ciclo da ureia e temos também a beta-oxidação dos ácidos graxos. E por fim temos a gliconeogênese. Essas são as principais vias metabólicas. Olá, meu nome é Ezequiel e eu vou falar quais modalidades têm maior relevância na utilização de lipídios. Bom, as atividades escolhidas foram a corrida e o ciclismo. E por se tratarem de atividades físicas de alta resistência, os lipídios são responsáveis pela maior parte da produção de energia. Para se ter uma noção, a cada 1 grama de lipídio fornece 9 calorias, enquanto a mesma quantidade de proteína e carboidrato fornece apenas 4. Em relação aos estudos, tiveram ótimos resultados em relação a dietas hiperlíticas e a função líptica. Os carboidratos foram poupados e no caso de baixos níveis de carboidratos, os lipídios os representaram e os atletas tiveram o mesmo rendimento como se tivessem usado o carboidrato como um substrato principal. A parte dos lipídios é sobre as diferentes modalidades dele, começando com os exercícios leves, que leves e moderados, eles facilitam a mobilidade das gorduras do nosso corpo, como eles não acumulam ou não tem um acúmulo de lactato, consequentemente vai haver a reação dos ácidos graxos no nosso organismo. Já os nossos músculos esqueléticos, eles tendem a preferir o ácido graxo em exercícios de longa duração, já que os lipídios que estão armazenados no nosso corpo, eles são que representam o principal estoque de energia. Boa noite, eu sou o Gabriel e vou falar aqui da recomendação do consumo de lipídios antes, durante e após a atividade física. Antes da atividade física, o consumo de lipídios ele pode ser bem interessante, porque vai gerar energia, vai nos proporcionar vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais. E vai poupar o uso de proteínas como fonte de energia, destinando elas à síntese proteica. Durante a prática, o uso de lipídios, o consumo de lipídios, ele vai prevenir a fadiga, melhorando assim o rendimento durante a atividade. Já no pós, ácidos graxos ômega 3, eles diminuem a inflamação. E isso é muito bom, diminuir a inflamação no pós-atividade física. É importante deixar claro que o consumo de lipídios antes da atividade física deve ser feito com cuidado, porque eles são digeridos lentamente. Então, se é um consumo, tem que tomar certo cuidado.